Olá, mais uma vez, vou mostrar para vocês a correção de uma redação. Reza a lenda que quem deixar o like já desde o início vai passar no concurso ainda esse ano. O tema dessa redação é a vulnerabilidade dos idosos diante das fraudes financeiras. O aumento do acesso de idosos às tecnologias digitais, aí aqui uma crase no AS, tem intensificado os casos de fraudes. Aí aqui ele já evidencia bastante o tema dele, falando sobre fraudes. A palavra idosos aparece no tema, ele também evidenciou bem aqui, já no início, isso é muito bom. Financeiras, também a palavra financeiras. Essa população. Então, aqui ele utilizou um recurso para manter a coerência do texto dele, tá? De retomada de um termo que já foi dito. Na primeira linha ele falou idosos, então para não repetir idosos, ele utilizou um recurso linguístico muito bem posicionado aqui, quando ele fala essa população, para não repetir idosos. Além disso, aqui ele faz um ótimo conectivo, coloca a sua respectiva vírgula muito bem. Isso garante aqui a coesão das partes do texto, aqui nesse caso em específico desses dois períodos do primeiro parágrafo, quando ele faz esse conectivo, tá? Além disso, a dependência crescente de plataformas e aplicativos de celular aos serviços bancários, eu coloquei aqui um acento no A, e administrativos. Esse tem tornado, além de ter uma repetição, mas qual repetição, Grazi? Ele não falou tem tornado antes. Ele faz essa repetição dessa conjugação verbal, tá bom? Principalmente por ela estar no gerúndio. Então aí nós temos dois pontos. O primeiro, que ocorre o prejuízo da coerência do texto, devido a ele ter falado lá em cima, tem intensificado. E além disso, ele vai ter também um prejuízo por repetir justamente um gerúndio, tá? Porque nós brasileiros já temos essa característica de utilizar muito o gerúndio, e isso pode nos levar a cair no gerundismo, que é um erro. Não configurou erro ele ter utilizado aqui, porque ele utilizou de maneira correta nas duas vezes, porém tá repetitivo e tá correndo também esse risco. Percebe que eu falei aqui que tá correndo? Eu utilizei o gerúndio, um presente contínuo. Se você utilizar esse presente contínuo na conjugação adequada para o momento, não tem problema. Por exemplo, agora isso está acontecendo, então é um presente contínuo. Mas se eu puder mudar essa conjugação, por exemplo, em vez de tem tornado, eu falar que se torna ou se tornou, lá em cima também tem intensificado, eu posso falar que intensifica, ou intensificou, ou foi intensificado. Torna essa faixa da sociedade ainda mais vulnerável. Aqui aparece a palavra vulnerável, aqui no tema nós temos, né, a palavra vulnerabilidade. Perfeito, ele evidenciou bem esse tema desde o primeiro parágrafo, isso é excelente, sendo um gênero dissertativo expositivo ou argumentativo. É muito interessante que se faça isso, porque o seu leitor já tem de antemão sobre qual é o assunto que você vai falar e sobre o que esperar dos próximos parágrafos. Nesse cenário, aqui ele utiliza outro conectivo, muito bem utilizado. Faz-se mister. Ótimo vocabulário. Eu só vi essa palavra na Bíblia, uma palavra bem antiga. É o segundo aluno que utiliza ela nas redações. Uma discussão sobre enrijecimento de regras para manipulação de dados digitais e maximização de suporte a essa categoria de pessoas. Aqui, quando ele fala dessa categoria de pessoas, ele utiliza aquele mesmo recurso linguístico que ele utilizou ali em cima, quando ele fala essa população, para não repetir idosos. Ele utiliza bastante para retomar aí idosos, e isso é muito bom. A banca vai ver isso com ótimos olhos. Agora a gente precisa entender, né, por que o aumento do acesso a idosos a tecnologias intensifica as fraudes. Vamos ver como é que ele vai desenvolver isso aqui nos próximos parágrafos, tá? Eu coloquei aqui em pessoas, ó, por que eu coloquei? Pela mesma questão da quebra de coerência, evitando repetições. Essa palavra pessoas já apareceu algumas vezes e vai aparecer muito mais vezes ao longo do texto, tá? Ó, aqui você está vendo pessoas, aqui você está vendo pessoais, aqui embaixo você está vendo também pessoas. É a mesma palavra muito proximamente. Então, vamos para o segundo parágrafo. Primeiramente, um ótimo conectivo para iniciar o segundo parágrafo, tá bom? Ressalta-se, muito bom, a facilidade em que os golpistas estão acessando. Olha, estão acessando, tem uma sugestão aqui, acessam. Já expliquei o motivo. Os dados bancários e pessoais dos cidadãos. Questão do pessoais também eu já falei para vocês. Por conseguinte, excelente conectivo com a sua vírgula correta, muito bem. Manipular dados, esse dados aqui também está sendo bastante repetido, coloquei a
mesma observaçãozinha. Se isso aqui fosse Enem, seria erro de competência 4. E aqui, como é para ser Brasp, ao mesmo tempo que você começa a redação utilizando muitos recursos, depois isso vai decaindo no próximo parágrafo. Manipular dados de pessoas em vulnerabilidade, a questão da vulnerabilidade também é a mesma, tá? A questão de repetição. Fica ainda mais facilitado, tendo em vista, aí não tem essa vírgula aqui, tá? Você pode continuar a sua fala tendo em vista o quê? Não quebra a lógica da sua oração, vai até o final, tendo em vista a fragilidade deles. Você precisa explicar destes o quê? Você não pode finalizar a frase com deste, você não pode retomar o seu sujeito utilizando destes para ocultá-lo. Isso acontece muito com a palavra o mesmo. É um erro muito recorrente e quase todos os meus alunos vêm com esse erro de achar que pode retomar sujeito com o mesmo. Igual aquelas mensagens que tem no elevador, sabe? Verifique se o mesmo está preso neste andar. Não pode. O mesmo o quê? Precisa ser explicado. Verifique se ele está preso. Ou verifique se o elevador, não repetiria a palavra elevador, encontraria um sinônimo. Escreva essa carta, vem através da mesma dizer, não, da mesma o quê? Da mesma carta. A lógica aqui para o deste também. Você pode substituir por deles. Fragilidades deles em confiar nas instituições e pessoas, aí que repetiu a palavra pessoas, disfarçadas. Aqui eu pedi para você me dizer que são essas pessoas disfarçadas. Em adição, ótimo conectivo com a vírgula corretamente. A segurança frágil permite que pessoas, né, de novo, mal intencionadas façam movimentações financeiras e busquem serviços de forma fraudulenta com tranquilidade. Outro sim, perfeito esse conectivo, a vírgula está correta. A dificuldade de manuseio da maioria dos aplicativos e plataformas digitais confundem a população de maioridade, ótimo. Quando você fala de população de maioridade, lá no primeiro parágrafo você fala de população para retomar justamente os idosos. E não tem problema, eu não coloquei observação aqui porque tá bem distante, né? Foi uma única repetição. Então não quer dizer que você tem que fazer um texto inteiro sem repetir nenhuma vez uma palavra, porque senão fica muito difícil, né? Às vezes até impossível. O erro é quando a gente repete muito próximo, ou muitas vezes. Esse tornando aqui também tá no gerúndio, eu coloquei a sugestão aqui para você escrever o que torna alvo fácil de fraudadores. Aí o fraudadores aqui já veio com observação, porque aqui em cima você falou fraudulenta. Certamente, eu colocaria um outro conectivo, tá? O certamente não funciona muito bem como conectivo, ele pode te induzir ao erro. Você pode colocar aqui, diante disso, dito isto, sendo assim, dessa forma, diante de uma possibilidade de golpe, e aí você poderia colocar possível em vez de possibilidade. Ah, mas eu não repeti possibilidade. Você colocou certamente diante da possibilidade. Quebra de coerência, ela não vem somente pela repetição de palavra propriamente dita, tá? Pode ser pela repetição de sufixo, que é esse finalzinho das palavras, que foi o que aconteceu aqui nesse caso, ou de prefixo, que é o comecinho das palavras, ou de fonética. Como soa essa palavra? Soa muito parecida com uma palavra que eu já falei, muito próximo. Quando você termina a sua redação, você espera um pouquinho, depois você volta e faz essa revisão, você lê a sua redação novamente em voz alta, né, para você mesmo se ouvir, você consegue identificar muitas dessas repetições e substituir para você fazer uma redação melhor, mais qualificada. Um cidadão nesse estado terá pouca reação, visto que não é entre vírgulas, tá? A primeira vírgula sim, mas o segundo, visto que falta-lhe meios. É o mesmo caso ali de cima, que você colocou uma vírgula, né? Você quebrou a fluidez da sua fala. Fala a frase até o final. Visto que falta-lhe meios, faltam-lhe, né? Faltam-lhe meios para certificar-se de que aquela operação é realmente benéfica ou lhe trará prejuízos. Ou se lhe trará prejuízo, tá? Certificar-se se aquela operação é realmente benéfica ou lhe trará prejuízo, ou certificar-se de que aquela operação é benéfica ou se lhe trará prejuízos. E aí, esse prejuízo aqui tem um acento. Portanto, é um conectivo perfeito. Ó, você tá zero erros de conectivos, tá? Tá muito bom. Esse conectivo é perfeito para o último parágrafo, tá? Pode decorar e sempre utilizar. O por conseguinte também é muito bom. Cabe aos poderes constituídos e associações que agregam instituições bancárias, cabe a eles fomentar. Essa vírgula aqui também é indevida. Cabe aos poderes instituídos e associações que agregam instituições bancárias fomentar, tá? Ou fomentarem. Não seria a fomentar, seria fomentarem
Ações que aumentem. Ações tá rimando com instituições. Tem outra, quer ver? Você colocou operação. Aqui embaixo você colocou instituições e ações. Que aumentem. Esse aumentem aqui também tá rimando com fomentem a segurança. Aqui é a cedilha, né? Esse acesso também que tá bem repetitivo. Então, acesso a pessoas vulneráveis. Ok, essa repetição, né? Até porque é o seu tema, é um pouquinho difícil também de você fugir disso. Tais ações, tem a repetição, né? Tem ações aqui logo na linha de cima, se dariam através de certificações para acessos, tudo repetindo. Esse através é interessante você substituir por meio de. Em vez de colocar através, coloca por meio de, porque o através, ele denota mais a questão física, tá? De você atravessar através de certificações para acessos a quaisquer serviços, cuidado para diferenciar o R do V digitais, bem como a disponibilização de canais, digitais canais de fácil acesso a suportes para checagens pelos usuários. Então, não tem a vírgula, vai direto. Principalmente, segue o fluxo, não precisa da vírgula. Principalmente os mais idosos. Então, não tem a vírgula, segue seu raciocínio. A sua oração inteira é principalmente os mais idosos de forma ágil. Ou uma checagem de forma ágil, tá? Uma checagem pelos usuários, vírgula, de forma ágil, vírgula. Aí sim, principalmente aos mais idosos. Também pode ser. Aqui seria uma reconfiguração, né, de posicionamento das orações, algo que você pode ver ali quando você revisa a questão da sintaxe. Essa foi a correção de mais uma redação. Vou deixar alguns links aqui embaixo para vocês estudarem comigo, enviarem suas redações para correção também. E boa prova para todo mundo!